Uma das mais belas joias preciosas da coroa de Nossa Senhora é o que a igreja celebra hoje, o grande São Domingos de Gusmão, aquele que, por chorar pelas almas e se penitenciar pela conversão dos pecadores, pelo desejo ardente que ele tinha da salvação das almas que estavam se afastando da verdadeira doutrina, depois de 3 dias de penitência, se retirado num lugar, se flagelando, Nossa Senhora visita ele e entrega nas mãos de São Domingos o rosário. Coloca sobre a cabeça uma coroa de 15 mistérios, ensina a ele sobre a potência do saltério, do rosário, e diz a Domingos: coragem, então, pregues este saltério e o pregues constantemente junto a mim. O nome original do rosário é saltério. Por quê? Porque assim como os salmos têm 150 salmos, o rosário ele tem 15 mistérios, que 15 vezes 10 dão 150 Ave Marias, que é o original, né, do rosário. Depois o Papa João Paulo vai acrescentar mais um terço, mas ele diz que o rosário em si são os 15 terços, né? Seria um acréscimo ali. Então, São Domingos ali recobra sua força e vai anunciar e expandir o rosário, né? E depois dele nós vemos que todos os santos falaram e ensinaram sobre o rosário. Não só falaram e ensinaram, mas rezavam o rosário. Aqueles que não ensinaram, eles rezavam. E o seu testemunho de portar o seu rosário no pescoço, ou na cintura, ou nas mãos, foi constante. As aparições de Nossa Senhora, em todas elas, ela pede a oração do rosário. São Domingos, ele tem um relato dele bonito, né? Quando ele é capturado pelos piratas. E ali acontece uma tempestade, né? Perto ali de Santiago de Compostela. Junto com o companheiro Bernardo, ele fica 3 meses acorrentado ao remo de um barco. Durante esse tempo ele sofre agressões, zombarias. Mas São Domingos, como um homem, e as pessoas que conviveram com ele falavam que quando São Domingos não estava falando com Deus, ele estava falando de Deus. Um homem que vivia aquela palavra de São Paulo aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Um homem que orava continuamente, passava noites em vigília. E o que acontece? Acontece uma violenta tempestade, quase afundando o navio. E Domingos e os homens vendo, né, que ali eles estão sendo vão receber a fúria de Deus mesmo, vão perecer. E eles chegam diante de São Domingos ali, e São Domingos pede para eles rezar 150 Ave Marias e os 15 Pai Nossos, meditando os mistérios da vida de Cristo, que é a oração do rosário. Em cada mistério a gente medita a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, começando pela encarnação, depois passando pelas dores e culminando na ressurreição dos gloriosos. Ali eles arrependidos, né, os piratas, imagina isso, rezam o rosário, se arrependem das suas atrocidades, prometem e cumprem todas as promessas e libertam ali São Domingos e seu companheiro. Mas assim, são milhares de conversões, de maometanos, de albigenses. O Beato Alano de la Roche, que depois vai ser um filho espiritual levantado por Nossa Senhora, que tem revelações das pregações de São Domingos, diz que São Domingos converteu mais de 100.000 hereges. Para você ter uma noção, São Domingos foi um homem profetizado pela sua mãe. Ele recebe o nome de Domingos pela devoção que ela tinha a um outro Domingos, a um outro santo da igreja, chamado Domingos de Silo. Então ela tem uma revelação desse São Domingos, da grandeza que seria o seu filho, né? Teve essa aparição dele comunicando os planos divinos em referência ao recém-nascido. Então ali eles já consagram, né, São Domingos, e ele com 6 anos, os pais já confiam a ele a direção de um tio deles, reitor de uma igreja. 7 anos São Domingos passa nessa escola com esse sacerdote, aprendendo letras, o serviço da igreja, acolitar, enfeitar os altares, cantar no coro. Terminado este curso
prático transferiu-se para Valência. Você vê que ele convive pouco com a sua família. Vai dizer que São Domingos, quando ele era bebê, ele já fazia penitência. Até 3 anos ali, ele já colocava a pedra no chão para ele dormir, como a pedra fosse um travesseiro dele. Ele já renunciava até ao leite do mamar da mãe dele. Então, uma alma levantada por Deus, que daqueles tipos de santos que para ser admirado, não tem como ser imitado, um santo que nunca cometeu um pecado mortal. Pode-se dizer que até o venial, cara, pela grandeza que foi Domingos de Gusmão, pelo calibre espiritual que ele teve, eu acredito que dificilmente Domingos tenha cometido algum pecado venial. O demônio reconhece a grandeza dele várias vezes, pra você ter uma noção. O demônio reconhece a grandeza deste homem em vários exorcismos. O próprio São Francisco de Assis, quando vê São Domingos de Gusmão, diz para os seus filhos ali espirituais seguir Domingos, que ele era muito grande. Então, num exorcismo, também o demônio relata que Domingos era o homem mais odiado por eles naquele tempo. E os dois, né, Francisco e Domingos, eram da mesma época, mas um colosso de santos tinha. Um outro relato, no exorcismo feito por São Domingos, em um homem possuído, o demônio foi forçado a dizer: tenho mais medo de ti e de tuas pregações e do teu rosário do que de 1000 exorcistas. Então, assim, um homem... O que você vai falar de um homem desse, cara? Um homem que passava a noite em oração pela conversão dos pecadores, e o demônio aparecia para ele e zombava dele: está perdendo tempo, eles não vão se converter, deixa-os para mim. Mas Domingo, com mais fervor ainda, dizendo: enquanto houver um pecador no mundo, enquanto me restar um fôlego, eu orarei, suplicarei e derramarei lágrimas por sua salvação. Esse é o Beato Alain de la Roche, que relata no livro dele, né? Quando ele recebe o rosário também, né? Nossa Senhora fala para ele: com esta arma salvarás mais almas do que com qualquer espada. O rosário, ele é uma arma mesmo. Existe uma outra, acho que é São Jordão de Saxônia, um relato que fala também dos 9 modos de rezar de São Domingos. São Domingos que o seu corpo se tornou uma prece viva, né? Um homem que ficava prostrado ao chão, um homem que ficava de joelho com os braços abertos em cruz, um homem que se flagelava. Então, Domingos, ele não pregava apenas com palavras, mas com lágrimas, jejum e noites sem dormir. A sua pregação só se tornava o eco do que a sua alma suplicava a Deus na solidão. Eu li uma frase esses dias sobre pregadores, né? Porque para 1 hora de pregação é necessário 10 horas de oração. Quem já teve a graça de ler a Alma de Todo Apostolado vai entender o que é a vida interior. Porque hoje temos tão poucos frutos na pregação da palavra, tanta gente pregando, tantos retiros acontecendo, pregações na internet, tanta coisa, e tão pouco fruto de conversão verdadeira. As pessoas hoje, muitas estão na igreja, assistem as coisas, mas não conseguem mudar de vida. Não conseguem mudar a forma de se vestir, a forma de falar. Então você vê que antigamente as pessoas, elas ouviam uma pregação, elas vendiam tudo, meu irmão. Elas queriam uma mudança radical, elas iam pro deserto, elas vendiam suas coisas, elas queriam o céu de qualquer jeito. Quando se deparavam com o chamado de Cristo. Estou falando que é para você fazer isso? Não. Mas estou falando do nível de conversão que acontecia na igreja. Hoje, malemar, você vê a pessoa frequentando a missa no domingo, aquele que se diz convertido. Então você já não vê mais uma transformação interior, uma transformação externa. Você já não vê mais um desejo ardente dos sacramentos. As ordens religiosas estão vazias. As comunidades padecem por falta de vocação. Ninguém mais quer dar a vida, ninguém mais quer honrar Jesus Cristo com tudo que tem, com tudo que é. Você traz uma questão dessa, de vestes, de mudança, a pessoa já acha que é exagero. Imagina isso. Isso é o mínimo. Se você não consegue mudar o teu externo, jamais você vai mudar o teu interno.
Então a qualidade das conversões hoje são pitorescas. Que São Domingos, o grande pregador, o grande fundador da Ordem dos Pregadores, dos dominicanos, cães que latem. Uma das visões que a mãe dele teve era de um cãozinho com uma tocha na boca, né? Que foi o que Domingos foi, um cão que pregava a palavra e iluminava onde ele ia. Dominicanos, dominicães, cães que latem. Que o grande esposo de Nossa Senhora, levantado aqui nessa terra com as suas mãos adestradas para o combate e para a guerra, ele possa nos instruir na nossa caminhada para que não deixamos de rezar o nosso rosário e colher essas 15 promessas contidas sobre essa arma de guerra.